Fala pessoal, hoje iremos falar sobre as medidas apresentadas pelo governo nessa semana anterior para conter a inflação de alimentos. Antes de iniciar esse vídeo, gostaria de pedir que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe seu joinha, deixe seu comentário aqui embaixo também. Tudo isso é muito importante para o crescimento do canal. No último vídeo, eu apresentei algumas medidas que seriam importantes de serem implementadas pelo governo. As medidas que eu faria para conter a inflação de alimentos que o Brasil vive, né? O Brasil tem passado por um momento difícil da alta de preços de alimentos, né? Então é importante deixar claro o seguinte: a inflação do Brasil hoje é uma inflação baixa, a inflação geral. O problema do país hoje é um problema de inflação de alimentos. E por que é importante ter esse diagnóstico? Porque você tem que entender qual o problema que está acontecendo para você tomar as medidas necessárias. Porque muitas das vezes, o que o governo faz? Tem um problema de inflação. Inflação é o quê? A inflação é a alta generalizada dos preços. Ela pode ocorrer por vários motivos. Excesso de moeda circulando na economia, sem produtividade. Pode acontecer também a inflação de alimentos, que é o que nós estamos vivendo, que é uma alta especificamente dos alimentos. A inflação pode ser causada por aumento de combustível, de transporte. Então, pode acontecer de um setor ser o responsável pelo aumento da inflação. E aí o governo, na maioria das vezes, ele usa a mesma medida, o mesmo remédio, para combater todos esses tipos de inflação. Cada um tem que ser combatido de uma forma. A inflação de alimentos, ela tem que ser combatida com medidas para baixar o preço dos alimentos, né, e para conter essa alta. E o governo apresentou na quinta-feira, no dia 6 de março agora, algumas medidas, né, para poder conter essa alta de alimentos. A primeira coisa dessas medidas que o governo apresentou, uma medida positiva, né, pelo fato de que tem mostrado, né, que o governo está disposto, né, a combater isso. Ele está começando a agir, né, muito tarde, né, de forma muito tardia, né, porque nós estamos passando por essa situação já tem um bom tempo, né, e só agora o governo decidiu reagir por conta da queda de popularidade do presidente Lula. Mas já é um fato positivo. As medidas em si, elas trarão resultado? Elas são eficientes? Eu acredito que não. São medidas positivas que podem ter um certo efeito positivo, mas são medidas muito ineficazes, sem um efeito prático que possa ali reverter a situação de forma a população sentir isso, né, e poder comprar mais, poder se alimentar melhor, poder, né, ter um acesso maior à oferta de alimentos. Então, quais foram as medidas que o governo apresentou? A primeira, a mais importante de todas elas, né, que é a medida principal, que o governo ele vai zerar a tarifa de importação para alguns produtos alimentícios. Então, o que acontece? Grande parte dos produtos de alimentos que o Brasil importa, que ele compra de fora, de outro país, eles têm uma porcentagem, né, que é uma alíquota de imposto, de uma tarifa. O Brasil importar esse aumento, essa tarifa, esse imposto, né, ele é repassado ali no preço do alimento que é revendido, né, porque como o produtor ele paga um imposto para poder importar esse produto para o Brasil, acaba repassando, né, o preço desse imposto para o alimento. A questão principal é que o Brasil ele não importa tanto alimento assim. O Brasil é um grande produtor de alimentos, é um grande exportador de alimentos. É o quarto maior produtor de alimentos do mundo. É o maior produtor de carne bovina do mundo. Então o que acontece? O Brasil ele tem a característica de produzir alimentos, de exportar. A economia brasileira ela é
estruturada, infelizmente, no agronegócio, na produção de alimentos, né? Para exportar, para vender para fora. Grande parte do alimento que é consumido pelo povo brasileiro, ele é produzido no Brasil, e principalmente pela agricultura familiar. Essa questão não vai impactar tanto na alta dos alimentos, para reduzir o preço dos alimentos, por esse motivo, porque o Brasil não importa tanto alimento assim. Grande parte desses produtos que o governo anunciou que está tirando o imposto para tentar reduzir o preço dele, não vai ter efeito, porque a população consome esses alimentos, mas são produzidos no Brasil já. Então eles não vão ser importados, eles não precisam ser importados porque eles já são produzidos aqui. Isso ainda pode causar um problema. 2 problemas, na verdade, que eu vejo nessa questão. É que é a seguinte: o Brasil, ele tirando o imposto desses produtos, desses alimentos, que eu já vou falar quais são, vai abrir o mercado brasileiro, tá, para alimentos de fora, alimentos produzidos em outro país. E aí isso vai aumentar a oferta desses produtos. Isso pode conter ali a alta dos preços, mas isso pode afetar a economia nacional, o mercado interno, a produção aqui no Brasil. Porque o produtor do Brasil, ele vai começar a competir com o produtor de fora, porque o Brasil vai importar mais alimentos também. Vai aumentar a oferta, isso pode causar sim um efeito positivo ali para baixar o preço, para conter a alta, mas ao mesmo tempo eles vão ter uma competição maior, vão acabar ficando numa situação desfavorável. Isso pode afetar a produção nacional. O Brasil tem que incentivar os seus produtores para gerar empregos aqui, distribuir renda aqui. A outra questão negativa é que tirar o imposto para importar esses produtos de outros países para aqui para o Brasil, isso acaba que, às vezes, ao invés de abaixar o preço dos alimentos aqui, esse imposto que foi retirado, ele não vai ser revertido para o consumidor. Até porque 1% apenas dos alimentos que o governo retirou o imposto, eles são consumidos pelo povo brasileiro aqui. O empresário, o dono de supermercado, ele não vai repassar o preço dessa isenção de imposto, esse imposto zerado. Ele vai ter um custo menor, mas ele não vai repassar para o consumidor. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o lucro dele. Porque o objetivo das empresas privadas, do capitalismo, é esse. É lucrar. É o lucro. Então eles estão preocupados em ter o lucro. Então eles vão aumentar a margem de lucro deles. Eu acredito que vai acontecer isso. Quais são esses alimentos que o governo está retirando esse imposto? Carnes, milho, biscoitos, massas, né? Massas, óleo de girassol, o óleo de palma aumentou o limite das toneladas, né? Que o Brasil pode importar, porque tem um limite de toneladas que o Brasil pode importar sem pagar esse imposto. Sardinha, café, né? Café também, macarrão. Mas assim, esses produtos, grande parte deles são produzidos aqui no Brasil já. Então o Brasil não precisa importar eles. Então não tem tanto efeito assim. Azeite de oliva, o governo também tirou esse imposto. E esse produto, sim, ele é muito importado. O produto que nós consumimos aqui no Brasil, o azeite, ele praticamente, a totalidade dele vem de fora, porque o Brasil não produz tanto. O Brasil não tem produção de azeite de oliva, praticamente não tem. Então, no caso do azeite de oliva, sim, mas os outros produtos, o Brasil não importa tanto. O problema principal dessa questão da alta de preço, sabe qual é? Exportação de alimentos. O Brasil produz muitos alimentos, mas ele produz para exportar, para vender para fora, para lucrar. Principalmente com a alta do dólar. Eles preferem vender para fora, porque isso traz um lucro maior. Vendendo para fora, falta para o mercado brasileiro. E aí, com isso, nós temos uma alta do preço, porque tem pouco produto no país, né? De certa forma. A medida principal seria limitar as exportações. Foi até levantada uma questão de que o governo estava trabalhando para poder colocar um imposto sobre
a exportação, né, excedente, além do necessário. Mas o governo descartou. Na verdade, quem fez o anúncio dessas medidas foi o vice-presidente Alckmin, né? E ele descartou essa possibilidade. Claro, porque ele é um representante dos grandes empresários, um representante do mercado financeiro no governo Lula, né? Então, o que você vai esperar, né, de um grupo político desse? Que eles vão trabalhar para favorecer os grandes empresários, simplesmente. Outras medidas foram tomadas também. A flexibilização de medidas sanitárias, né? Da fiscalização sanitária dos alimentos. O governo está permitindo agora que os municípios eles possam dar ali o selo de qualidade em carnes, né? Produtos de origem animal, não dependendo do sistema brasileiro. Outra medida é reforçar o estoque regulador da Conab, que é uma coisa que eu disse no vídeo anterior, que é uma coisa importantíssima, que é o Brasil voltar a estocar alimentos para colocá-lo no mercado, para baixar os preços, né, para ter uma oferta maior desses produtos. Isso é muito positivo, é a melhor medida que foi dentro das que foram apresentadas. E outra medida, né, que eles levantaram muito aí, estão colocando como uma das medidas principais, é a mesma política econômica do Bolsonaro. Que é uma coisa absurda, né? Que é cobrar dos estados, colocar a responsabilidade para cima dos estados, dos governadores, que é uma coisa que o Bolsonaro sempre fazia, né? Ele tinha a política econômica totalmente a mais absurda, né? De entregar o patrimônio brasileiro para os grandes capitalistas, de doar o patrimônio brasileiro para os estrangeiros. O governo Bolsonaro vendeu a Eletrobras, vendeu empresas estratégicas para o país. O Brasil abriu mão da sua produção de energia, que é uma coisa estratégica, importante para o desenvolvimento. O governo Lula está fazendo a mesma coisa, né? Está tendo a mesma política, está privatizando rodovias, empresas de saneamento. Agora, eles estão tendo a mesma política também de jogar a responsabilidade para cima dos estados, dos governadores. E aí o governo ele está apelando, né? Porque o governo brasileiro ele tem uma isenção de impostos sobre os produtos da cesta básica. Os produtos da cesta básica, que são os produtos principais, eles não têm impostos do governo federal. Mas o que acontece? Impostos dos estados, que é o ICMS, que é os impostos que a população paga, que são utilizados pelo governo, né, para fazer as políticas que precisam ser feitas. Pelo menos deveria ser assim, né? E o que acontece? O governo federal, o governo brasileiro, ele é o grande arrecadador de impostos do Brasil, do país. Ele arrecada a maior quantidade de impostos. Os estados e os municípios, eles arrecadam menos. Arrecadam bem menos. Tanto que, para fazer qualquer coisa nos municípios, nas cidades, você vê os prefeitos correndo atrás do governo para pegar dinheiro, para ter dinheiro para fazer, porque senão não tem dinheiro para fazer nada. Não tem dinheiro para fazer. E os municípios, os estados, principalmente, estão quebrados. Estão sem dinheiro nenhum. Tanto que é o caso de Minas Gerais, por exemplo, que é o meu estado. Ele tem uma dívida com o governo muito alta, está num regime de recuperação, que é um regime que sacrifica os servidores do estado, sacrifica os professores, sacrifica as forças de segurança também. Então o que acontece? Sacrifica o povo mineiro, né? E não é só Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, todos esses estados estão passando por esse problema. Todos, na verdade, estão passando, mas esses são os principais, né? Apresentam medidas ineficazes que não vão causar tanto efeito assim, quando deveria taxar a exportação desnecessária, tá? Limitar a exportação, que é isso que está causando problema, reduzir o preço dos combustíveis, que isso está causando problema da alta dos preços, isso está causando inflação de alimentos, a taxa de juros, cobrar do Banco Central, o governo indicou o presidente do Banco Central cobrar redução da taxa de juros, porque isso está causando a alta de alimentos também, porque os produtores eles têm um custo maior para poder produzir. São essas medidas cambiais para baixar o preço do dólar. São essas medidas assim. E o mais importante, investir na produção. Investir na produção de alimentos. O governo também anunciou que vai
incentivar a produção de produtos da cesta básica dentro do plano safra, né? Se forem dar um incentivo para a agricultura familiar é importante, mas não é... O plano safra, ele é um plano feito para o agronegócio, para fazer justamente o que está causando a alta dos preços, que é produzir alimentos para exportar, para lucrar em cima disso, enquanto o mercado brasileiro fica desabastecido e sofre com a alta de preços. E o governo tem como medida aumentar esse plano que está causando a alta de preço também. Estão fazendo um diagnóstico errado da situação. Mas é muito grave essa questão de cobrar dos estados que tirem o imposto estadual. Porque é o único imposto praticamente que o estado tem para poder fazer ensino médio. Ensino médio, ele é responsabilidade dos estados. Tá? E as escolas são sucateadas, principalmente as escolas do estado, né, estaduais, sucateadas, não tem estrutura para nada. Aí como é que você quer que o aluno fique na aula, fique na escola? A escola não tem um atrativo, não tem um curso técnico, não tem natação, não tem aula de música, de teatro, não tem... O aluno ele não consegue desenvolver na escola. Então qual a atração para o aluno ficar na escola? E é o Estado, que é a responsabilidade do Estado fazer isso. Segurança pública é a responsabilidade do Estado. Né? O sistema de segurança pública é totalmente errado. Eu defendo um outro modelo de segurança pública. E esse que é militarizado não dá certo. Né? Não, é uma força do Estado para reprimir a população. Mas é uma questão importante, a obrigação do Estado fazer a segurança pública. Como que vai fazer a segurança pública? Retirando o ICMS. É uma coisa que todos nós criticávamos quando o Bolsonaro cobrava, de tirar o ICMS da gasolina. Todo mundo reclamava disso, né? Dizia que estava errado, que cadê a autonomia dos estados, que o estado precisa daquilo, que é responsabilidade do governo federal. E agora com o Lula não vamos falar? Tem que falar, né? Porque supostamente está no nosso campo político que nós não vamos falar. Tem que falar, tem que cobrar, tem que dizer. Tá errado isso. A responsabilidade é do governo federal. Tá? E tem medidas muito mais importantes que deveriam ter sido tomadas e não foram tomadas. O presidente Lula até chegou a dizer que se essas medidas foram tomadas não surtirem efeito, que tomará medidas mais drásticas, então vai ter que tomar, porque essas medidas apresentadas não vão causar o efeito que talvez eles estão achando, ou não sei qual é. Eu acho que é uma questão de dar uma resposta, né? Eles estão querendo dar uma resposta para o trabalhador, de mostrar que o governo está tentando resolver a situação. Cabe a nós o seguinte, ao povo brasileiro: cobrar, fazer pressão. Cabe a nós isso. Não pode ficar calado, tem que falar, tem que cobrar, tem que dizer o que está acontecendo. Porque só a pressão da sociedade, só a pressão do povo trabalhador é que pode resolver as coisas. Você não pode esperar nada de governo nenhum, de político nenhum. Tá? O político tem que ser você, tem que ser nós. Nós é que temos que nos mobilizar, nos organizar, sabe? Fazer política mesmo, todos nós. E cobrar, sabe? Porque essa é a única saída que o povo tem. O que acontece é o seguinte: nós temos muita desigualdade porque nós temos 99% da população que é esmagada por 1%. 1% é que ele tem a riqueza do país. Nem chega a 1%, na verdade. É uma parcela muito pequena. Mas a grande totalidade são trabalhadores. Essas pessoas, eles detêm o dinheiro, eles têm o poder. Os grandes empresários, eles não estão passando dificuldade nenhuma com a alta dos alimentos, eles estão lucrando com isso. Quem sofre é o povo trabalhador. Mas eles conseguem sempre ter decisões favoráveis a eles. E o povo nunca tem. Por quê? Porque eles têm o dinheiro, eles têm o poder, eles têm a mídia, eles têm tudo do lado deles. Né? Mas nós temos uma coisa que eles não têm, que é a maioria, que é o poder de mobilização. E a única forma que nós temos de vencer essa opressão é nos organizando e lutando, é fazendo pressão, a maioria organizada, junta. Então a primeira coisa, nós temos que ter consciência de que nós estamos nessa situação e nos mobilizar e cobrar. Então é isso que nós temos que fazer, vamos cobrar, vamos brigar, né? Porque quem é ouvido sempre é eles. O governo Lula foi eleito pelo povo trabalhador, mas nunca é ouvido pelo governo. Tanto agora nessa questão dos alimentos,
o governo ele chamou para discutir os donos do supermercado só. Não chamou trabalhador, não chamou sindicato, não chamou o povo, não dialogou com o povo. O governo Lula não conversa com o povo. Esse é o maior problema. Esse é o maior problema. Só ouve empresários, só ouve os ricos. Então nós temos que fazer valer a nossa voz e cobrar. Então vamos cobrar para que essa situação possa ser resolvida, né? Então é isso. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.